Tudo bem, Graziela? Tudo jóia, André, e você? Que bom ter vocês aqui. Gente, a Graziela é do Expo Dom Pedro, ela vai se apresentar e falar um pouquinho do Expo para a gente. A gente tem várias perguntas que a gente quer passar para vocês aqui, muita coisa legal que a Graziela tem para contar. Graziela, fica super à vontade, se apresenta aí e depois apresenta o Expo também para a gente. Vamos lá. Legal, vamos lá. Então, meu nome é Graziela Solis, eu sou gerente de marketing e vendas do Expo Dom Pedro. Eu tenho 24 anos de experiência nas áreas de marketing, trade marketing, área comercial em empresas nacionais e multinacionais. Aí posso citar algumas aqui: Hopi Hari, Embratel, Claro, Seja Digital, que foi aquele projeto de desligamento do sinal analógico. Aí eu volto para Campinas, né? Porque a Seja Digital é em São Paulo. Aí eu volto para Campinas e estou hoje no Expo Dom Pedro. Sensacional. E aí, já entrando um pouquinho em relação ao Expo, ele tem 6 anos de idade, né? Ele é novinho, ele foi inaugurado em 2014 e ele é um centro de exposições e convenções, né? Então, o centro de exposições, a gente fala que ele tem 7 mil metros quadrados de área bruta e o centro de convenções, 5 mil metros de área bruta. Então, totalizando aí 13 mil metros quadrados de área bruta. E aí ele é grande, né, se tratando de Campinas, e é um complexo muito legal para a região, né, e RNC, até para os eventos que vêm de São Paulo, capital, ou até o interiorzão, que fazem os eventos no Expo Dom Pedro, né? E falando um pouquinho do conceito do Expo, o que é legal é que, assim, a gente não vende só a seção de espaço, sabe, André? Assim, não é vender só o chão. A nossa ideia é sempre vender a solução integrada, é a solução para o nosso cliente, para o organizador, para as agências, enfim, a gente faz um trabalho onde a gente fornece tanto a seção de espaço, nós temos parcerias com os nossos fornecedores, que têm uma condição diferenciada, né, que os organizadores, eles podem ou não fazer essa contratação com a gente, mas, claro, a gente tem condições e acordo, né, acordos que a gente consegue, sim, fornecer uma condição diferenciada. Além disso, nós temos um trabalho e estamos fisicamente dentro do Shopping Dom Pedro, né? O que é para a gente muito interessante. O shopping, ele tem 8 mil vagas de estacionamento. O valor do estacionamento, ele é muito barato. Hoje ele está R$11 por 12 horas. Quer dizer, a gente também tem uma malha viária muito boa, uma facilidade de acesso, de chegada ao Shopping Dom Pedro, que é excepcional. Então, a gente consegue receber muitos grupos, né? E a gente tem essa facilidade. Além disso, nós fizemos muitas alianças com as lojas do Shopping Dom Pedro. Então, para os nossos organizadores e para os participantes dos eventos, a gente entrega cupons de descontos, chegando de 10% a 30% de descontos em lojas normais, seja ela de sapato, de vestuários, calçados, enfim, até os restaurantes. Então, quer dizer, caso o nosso participante não queira, de alguma maneira, comer, se alimentar dentro do Expo Dom Pedro, ele pode sim, a 10, 15 passos, ir até um restaurante dentro do Shopping Dom Pedro, comer e voltar para o seu evento, né? Tem essa possibilidade também, claro que vai ser de acordo com o modelo que o organizador desejar para o evento dele, né? Claro. Além disso, a gente tem uma aliança e parcerias com todas as redes de hotel que são próximas ao Expo Dom Pedro. Aí eu estou falando de 5 minutos, 10 minutos do Expo. Todas essas redes fornecem gratuitamente o transfer. Então, os participantes, organizadores, eles podem ir de alguma maneira até esse hotel sem grandes preocupações e sem onerar esse evento, né? Porque aí é um acordo que a gente tem com essas redes. Aí eu estou falando da Rede Vitória, Rede Atlântica, Bourbon. Quer dizer, a gente também tem o Matiz, temos alguns hotéis do centro de Campinas. Todas as estrelas aí possíveis, a gente tem essa parceria. Aí vai depender do modelo do seu evento, se ele é de grande porte, médio ou pequeno porte, né? E, além disso, a gente tem uma pessoa exclusiva dentro do Expo Dom Pedro que faz toda a assessoria de hotelaria de forma gratuita. Ou seja, ela conversa com o organizador, entende a necessidade e ela mesma faz esse bloqueio dos quartos, ela faz
a parceria de valores, enfim, a gratuidade de alguns quartos para os organizadores, a gente consegue trabalhar de uma maneira que o organizador tenha o menor dos problemas ou o menor o menor trabalho, digamos assim, né? Então a gente faz essa assessoria para que o organizador tenha aí o melhor evento possível dentro do Expo Dom Pedro. Então, assim, o que é interessante a gente dizer é que nós somos um complexo mesmo, né? E não só ceder o espaço para realizar o evento. A gente tem essas alianças com parceiros, fornecedores, hotelaria, até com o Shopping Dom Pedro, né, que faz todo esse trabalho e que nos ajuda aí com seguranças do shopping, a acessibilidade até o espaço. Então, a gente entende que é uma parceria muito legal. E é isso, o Expo está super preparado. Aliás, ele não recebe só eventos grandiosos, tá, André? Acho que isso é interessante dizer. Porque, às vezes, como ele tem 13 mil metros quadrados, fica parecendo que só recebe 2 mil, 3... Os mega eventos. Não, a gente, inclusive, vem criando, André, alguns produtos para que a gente, na verdade, facilite a vida do organizador, né? Então, se ele, por exemplo, eu tenho só um evento para 100 pessoas, eu tenho um espaço para 100 pessoas, porque hoje eu tenho salas modulares, né? São 7 salas modulares no centro de convenções, que dá para a gente ir adaptando de acordo com o número de pessoas. Se são 100, se são 50, se são 200, 600. E aí eu consigo fazer essa tratativa. A gente chama de eventos compartilhados, né? Que agora a gente está dando de nome eventos corporativos. Por quê? A gente consegue compartilhar área comum, luz, bombeiro, o hall, né? Os seguranças. E aí eu deixo o evento dele mais barato. Só que, claro, né, cada empresa dentro do seu módulo, para um não interferir no outro, né? A gente tem uma acústica boa dentro do Expo. Então, a gente cria esse produto para essas empresas que querem fazer um evento menor, digamos assim. E aí eu tenho uma série de outros produtos, viu, André? Se quiser, eu falo para você aqui. Não, sem dúvida. Mas assim, ela só começou a se apresentar, gente. Só fica ligado que ela só começou a se apresentar aí e já deu algumas dicas, né? A gente vai falar, uma coisa é a gente falar para o grande centro, aqui vamos falar Rio e São Paulo, né? E dentro do eixo Rio-São Paulo. Outra coisa é você falar nos interior aí, que tem espaço de eventos até mesmo grandes, mas assim, as dicas que você deu aqui, essa estrutura da rede hoteleira super engajada com vocês, para vocês facilitar a vida do contratante, a vida de todo o público que vai para o evento, né? E depois mais esse profissional que pode assessorar as empresas de organização de eventos, que pode ajudar também, né, em questão de reserva, em questão de toda essa logística aí, que geralmente é complexo isso de se fazer, quanto mais cidade grande, quando você vem do interior ou de outro local, né? Então, isso é muito bacana. A gente sabe que a hotelaria, o AIB e a hotelaria, ela onera muito o evento, né? De qualquer organizador ou de qualquer empresa. Então, a gente prestou atenção nisso, né? E o que o Expo poderia fazer para ajudar para que eu consiga deixar o evento mais enxuto, no sentido de valor, né? E fazer com que, de fato, ele consiga realizar dentro do Expo Dom Pedro. Então, essas parcerias, essas alianças fizeram com que a gente pudesse, sim, entregar essa solução integrada, né? E não simplesmente locar o espaço e acabou. Não, acho que a gente tem esse dever também de entender o mercado, o que eles precisam. Então, acho que a gente vem nessa solução completa aí. Nossa, que bacana. Então, e esse bate-papo que a gente faz, mesmo que, né, puta, como você está divulgando o Expo Dom Pedro, tá? Não tem problema. Aqui a gente fala marca mesmo, não tem problema nenhum com isso. Ninguém tem jabá aqui, não. Não tem dinheiro na parada, não. É para coisa que realmente acontecer. É verdade. É verdade. É muito conhecimento e muita estratégia de negócio, do negócio aqui do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer, que a gente pode ajudar muita gente nesse Brasil, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? E eu tenho algumas perguntas para o Expo Dom Pedro, que é um pouco de curiosidade minha, e talvez, acho que até do público também, para a gente entender, talvez, se eu quero montar um espaço de eventos, né? O que eu faço? Onde primeiro eu pego? Quem que vai ser meu cliente principal? Perfeito. E uma coisa assim, quais os tipos de eventos que vocês fazem e o que hoje traz mais faturamento para o Expo Dom Pedro, né?
só para a gente entender Tá. esses números aí. Não precisa falar os números exatamente, fala em grandiosidade que a gente já tem uma Em noção. percentual, né? Pode Legal. ser. Eu vou falar dos nossos produtos, sabe, André? A gente agora vem empacotando alguns produtos onde a gente consegue colocar alguns serviços inclusos e disponíveis, né? Sim. Porque, de novo, não só ceder o espaço, mas assim, o que vem junto, o que carrega nesse produto, né? Então, falando dos que a gente hoje comercializa, que são os eventos corporativos, são as convenções empresariais, né, que geralmente acontecem mais de final de ano, convenções ligadas à meta e tal, os eventos empresariais, workshops, palestras, simpósios, treinamentos, enfim. Então, esse é um produto importante dentro do Expo Dom Pedro. Aí a gente vem para as feiras, né, que geralmente são bem grandiosas, movimentadas, que acontecem no pavilhão Exposições, e aí e a gente consegue... Só um detalhe, desculpa. Você tem 2 pavilhões aí, né? 2 pavilhões. Dois. O centro de exposições com 7.000 metros quadrados de área bruta e o convenções com 5.000 metros de área bruta, totalizando os 13.000. Né? Que tem áreas modulares, tem as salas que cabem 100 pessoas, enfim, assim por diante. Isso, só o convenções tem a área modular. Convenções, que é de 5.000 metros quadrados. O exposições, imagina que ele é mais para feira mesmo, que ele é mais aberto, para as formaturas, a gente usa para shows. Então, ele é um pavilhão mais com colunas, ele é mais grandioso e aí a gente usa para eventos maiores, né? Então, por exemplo, esse exposições, a gente tem, então, esse produto de feiras, que a gente consegue trazer até 10.000 pessoas volantes por dia, o que é muito legal, né? Ele é grande mesmo. Nós temos o produto de festas, que aí engloba casamento, bodas, festas de 15 anos, aniversários em geral, né? Os shows, e aí são shows que a gente hoje faz no Exposições, mas também aí de grandes artistas, né? Hoje de renome, e também a gente vem com uma ideia de colocar os shows menores ou peças infantis no centro de exposições, no centro de convenções, perdão. Então, quer dizer, a gente tem esse produto e aí a gente vai para as formaturas, que é um dos grandes produtos que a gente tem dentro do Expo Dom Pedro. Agora, olhando para todos esses produtos que eu comentei agora, o que, obviamente, é mais usual, né, de se fazer são os eventos empresariais. Ele hoje, para a gente, ele está na ordem de 75% de faturamento, ele cabe aí nas convenções mesmo e eventos empresariais. Eu incluo um pouquinho de feiras nesse número. Então, claro. Olhando para esses 3 produtos, a gente soma aí 75% do nosso faturamento. E né? 25 é a formatura? Quase. É assim, 20% a gente está falando de formatura e 5% a gente vai para as festas e para shows, né? Então, a gente tem aí toda essa gama de produtos que a gente pode realizar. Então, 75% a gente fala de eventos empresariais, convenções e feiras, 5% shows e festas e aí 20% formatura. Que bacana, que bacana. Até esse número aí, ó, até esse número de 25% com festas e shows, assim, ele vem muito de encontro. Tem uma pessoa aqui que chama David Dalcin, ele é do Rio de Janeiro, ele tem 7 casas de evento lá, 7. As 7 rodam simultaneamente, mas assim, com lotação de 80% do calendário de 30 dias, né? 80% de final de semana, né? Você calcula 80% de 30 dias. De 30 dias, tá. Exatamente. E ele falou assim, André, o faturamento de formatura para a gente hoje aqui nas 7 casas, a média nossa é 24% do faturamento. O restante são corporativo e outros eventos, mas 24% é formatura, o restante são outros eventos. Assim, ele tem uma operação número, gigantesca, né? Assim, o cara é muito gente boa, ele vai ser um dos palestrantes do congresso, inclusive, ele vai falar isso, sobre casa de eventos, sobre buffet, sobre toda a estrutura que o dele, ele tem tudo pronto dentro das casas de eventos, entendeu? São casas menores, mas ele tem tudo pronto dentro, a pessoa chega e compra o produto 100% pronto dele. Né? Que legal, muito bacana. Então, esses 20%, 25% aqui, ele vem muito de encontro com esse número realmente. Vem mesmo. E assim, a gente tem,
obviamente, o ano todo, mas esse número a gente está considerando só os finais de semana de alguns meses que a gente considera o que é alta temporada para o mundo corporativo e alta temporada para o mundo de formaturas, né? Quando a gente vai para esse mundo, para formaturas, a gente entende que julho é um bom mês, e aí a gente está falando de 4 finais de semana em julho. Sim. Eu não sei se bate com os outros centros de convenções, tá? Eu tô falando da realidade do Expo, de vocês, como é que a gente hoje como é que a gente hoje trabalha. Então, julho são 4 finais de semana de alta temporada para formaturas, aí eu vou para dezembro, só que aí são 2 finais de semana só, porque... Tá, julho você consegue 4 finais de semana com formatura ainda, você consegue? 4 finais de semana com formatura eu consigo. E aí, só que dezembro não, porque aí eu começo já com Natal, Ano Novo, que é mais ou menos o final do ano. Janeiro também são 2 finais de semana, porque eu tô voltando ainda, né, de recesso e tudo mais. Claro. E fevereiro eu também uso só 2 finais de semana, porque eu tenho agora o carnaval no final do mês. Então, quer dizer, eu uso basicamente nessa conta 10 finais de semana, que é a nossa alta temporada para formatura, mas nada impede, por exemplo, de eu realizar uma formatura no mês de março ou no mês de novembro. Sempre acontece uma ou outra, por exemplo, a Facamp realizou agora, no iniciozinho de março, antes da pandemia. Foi uma semana antes a dele, né? Foi uma semana antes, menino. Foi uma semana que travou também. Quase, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eles fizeram em março, quer dizer, que pra gente a gente não considera como alta temporada de formatura, mas se eu tiver agenda, eu consigo acoplar também. Então, o que eu não realizo em julho, eu realizo em outros meses. Por isso que eu tô te dando esse percentual de 20%. Entendi. Eu consigo, sim. Às vezes eu só realizo 3 finais de semana em julho, mas o outro foi para março ou foi para novembro. Então, esse número, ele é composto dessa forma, entendeu? E essas datas que vêm de formatura, porque formatura ela acaba atrapalhando, acho que talvez um pouco o corporativo, não sei se por motivo de montagem sim ou não, porque quando o plano é evento grande, geralmente vocês precisam 2, 3 dias para montar. E isso ele não bate de frente com o corporativo, principalmente no início do ano? Como que é isso? Então, na verdade, o que acontece? O meu corporativo usa muito o meu centro de convenções. E não o centro de exposições. O centro de exposições eu uso que basicamente para formaturas. Formaturas, shows e feiras. Feira, mas assim, as feiras, elas acontecem no período de corporativo. Então, é uma jogada muito legal. Eu consigo, ao mesmo tempo, fazer simultaneamente um evento corporativo nesses meses, mas no centro de convenções e formatura no centro de exposições. Então, a gente consegue trabalhar. E uma novidade, André, é que agora a gente vai abrir o centro de convenções para formatura também. Então, a gente pretende aumentar esse potencial, esse percentual para 2021 agora, exatamente. Porque o que acontece? Geralmente, no centro de exposições, são as formaturas mais voltadas para a faculdade, né? E para o centro de convenções, como ele é menor, ele tem uma capacidade de 1.100 pessoas sentadas, porque a gente tem lounge, a gente tem palco, então eu acabo 1.000 pessoas sentadas em mesas redondas, né? Entendi. E aí, para esse grupo, eu olho para o ensino médio e para o fundamental. Então, quer dizer, hoje o meu foco é para a faculdade, mas agora a gente vai começar a olhar, e inclusive eu tenho uma pessoa, um focal point só para formaturas, para prospecção desse mundo de fundamental ensino médio, né? Então, quer dizer, a gente vem com esse olho, sempre pensando no melhor produto. A gente tem 3, inclusive, grandes pacotes de formatura, André, para 1 dia, 2 dias e 3 dias. Porque a gente sabe que, às vezes, ele quer os 3 juntos, né? Colação, baile, jantar, enfim. Então, a gente conseguiu entender, ter essa leitura do mundo de formaturas, e aí a gente se adaptou, a gente montou 3 grandes pacotes que hoje a gente consegue fornecer para as comissões, enfim, ou, aliás, para os organizadores, para as agências e tudo mais. Vou deixar uma dica aqui de graça, hein? Eu não vou nem cobrar. Ó. Vamos lá, me dá. O seu comercial, não só se vocês falassem direto com as comissões também antes, vocês poderiam trazer um negócio muito mais perto de vocês, entendeu? E as comissões, assim, eu sei todas elas aqui da região, e onde elas estão. Menino, vamos conversar. Peraí, me dá o telefone. Me dá seu telefone. Telefone dessas comissões.
Eu falo porque, assim, tem hora que tem agências que tem espaço de eventos ou outra, enfim, aí tem que meio que aquela situação, né, de negociações internas, dependendo de cada região. Sim, Então, assim, se sim, apresentar sim. para a comissão, talvez você consiga negociar a data direto com eles, depois só entra a agência para fazer o evento, não tem problema, vai ser Para aqui. fazer o E evento, aí vocês sim. concorrem aí em 5, 10 empresas aí, né, se Legal. Boa debatem dica, aí André. para fechar, mas é um ponto aí. Mas bacana. Vamos E usar, assim, com certeza. sem dúvida. E formatura para vocês, como que é assim a história? Porque o corporativo é mais tranquilo fazer corporativo, por os eventos não acontecer tanto noturno e tudo mais. Como essa história de Uhum, fazer o uhum. noturno com as baladas, vamos dizer que é uma balada, né, as formaturas, e fazer um corporativo? O que você pode me falar disso? A diferença é que, assim, o corporativo, ele tem vários formatos, né? Vários tamanhos e formatos. Então, se é uma palestra, é organização de cadeiras, um palco, ele é mais tranquilo de se organizar. Geralmente, às vezes, ele nem precisa de um dia de montagem. Ele monta no mesmo dia, já executa o evento e já desmonta na madrugada. Sim. Mas a gente tem alguns eventos corporativos que ele precisa de 1 ou 2 dias de montagem. Então, difere muito em relação ao formato e a quantidade de pessoas que vão, de fato, acontecer no corporativo e geralmente no convenções. Quando a gente vai para formaturas, dependendo do pacote que ele pegar, né, se são 3 dias, 2 dias ou 1 dia, geralmente ele precisa de 2 a 3 dias de montagem. Então é muito complexo, porque você fala de lycra, você fala de montagem de espaços temáticos, você fala do palco, que ele precisa de fato ter uma Sim. dimensão diferente, ele precisa ter uma sonorização diferente. Então, quando é mais complexo. Quando a gente vai para o mundo de formaturas, ele fica mais complexo, né? Salvo se for algo mais tranquilo também, vai depender de novo do formato. Mas geralmente, quando é para a faculdade, são 3 dias, colação, baile, jantar, aí é todo mundo envolvido. E é muito legal, é muito bonito de ver, né? Porque você vê aquele pavilhão sem nada e, de repente, aquela estrutura toda bonita, né? Cenográfica, iluminação, luz e tudo mais. Ah, e você até se emociona, você fala, puxa, que lindo, que legal, muito, Não, muito bacana. Então isso é é isso. muito de festa de formatura. Todos nós que realizamos, né? Eu também já realizei muita festa, realizo até hoje festa de formatura. Então, assim, é muito legal você estar com toda a estrutura montada, assim, um negócio É, grandioso. É muito é, fascinante. Sem dúvida, isso faz é. toda a diferença. E assim, o que vocês pensam para aumentar não o ticket, mas assim, o ticket é aumentar o preço. Não é aumentar o preço, trazer mais turmas, mais negócio para o Expo Dom Pedro. O que vocês imaginam, enfim, até para a gente dar uma dica aí para os outros espaços de eventos também, né? Ah, legal. Esse momento de pandemia, né, ele fez a Nossa. gente sim parar, ele fez a gente parar, olhar o que a gente tem hoje, entender qual o modelo que a gente tem e como a gente poderia, sim, de fato, melhorar tudo isso, né? E incrementar, na verdade, todo esse modelo comercial, inclusive, e o de marketing. Então, André, a gente vem olhando para algumas contratações, por exemplo, melhorar todo o nosso suporte de marketing, que a gente sabe que o marketing, ele não é só uma postagem no Instagram, né? A gente Sim. sabe que tem todo um funil, tem toda uma persona, tem todo um trabalho importante de visão, né? Qual que é o meu posicionamento? Então, a gente está olhando desde o posicionamento do Expo Dom Pedro, posicionamento da marca mesmo, como é que eu quero ser vista para o mercado, que é de solução integrada mesmo, e não só ceder um espaço, Sim. e aí eu estou falando de agências de criação, eu estou falando de uma estrutura pomposa mesmo para a área de marketing, olhando para o social media, não tenho como escapar disso, obviamente, Google Ads, enfim. Então, a gente vem com um trabalho muito forte disso. E o marketing com foco muito forte também na área comercial, né? Ele olha, e a gente tem um modelo interno, André, que é muito legal falar isso para você e para as pessoas, obviamente, que a gente tem um trabalho muito forte de sustentabilidade dentro do Expo, né? Não, isso é um ponto muito importante. Se você quiser falar disso, nossa, isso eu acho Ai, importantíssimo. menino, não, eu acho muito, muito bonito trabalhar com propósito, né? Sem Assim, dúvida. é um propósito não só para os funcionários que hoje trabalham no Expo Dom Pedro, mas para a humanidade. A gente está olhando para o futuro, a gente está pensando no futuro e que legado que a gente vai deixar hoje
para as pessoas, né? Então, quando eu falo de sustentabilidade, a gente gera toneladas de alimentos, restos de alimentos dentro do Expo Dom Pedro. Eu falo de formar tudo vai à alimentação, tudo vai o IB, Exato. né? Então, assim, e aí eu olho e aí a gente tem uma preocupação, obviamente, junto com o Shopping Dom Pedro, que tem toda uma estrutura também voltada para a sustentabilidade, e a gente se une no sentido de onde vai ser o descarte, como é que eu transformo desse lixo, como é que eu transformo todo esse lixo orgânico em adubo, para onde que vai, que a gente tem uma fazenda no Santa Genebra, e que aí a gente ajuda no adubo de tudo isso. Então, assim, é um trabalho muito bonito, não só da questão do alimento, mas a gente tem a questão de como utilizar os produtos internamente, como é a separação do lixo dentro do Expo Dom Pedro, para onde vai o descarte de um resíduo, de um plástico, de um metal. Então, tudo isso é muito sério e importante para a gente, né? Todos os funcionários, eles trabalham com propósito e olhando muito forte para isso. Então, eu quis só comentar esse tema, porque eu acho que ele é algo que a gente vai trabalhar bastante, muito mais do que hoje ele já vem trabalhado, né? Então, talvez vocês comecem a ouvir um pouquinho mais a gente falar, enfim, de sustentabilidade, tá? Não, então, quando a gente fala de sustentabilidade, é uma coisa que, assim, eu imagino que todo mundo fala, isso é uma palavra da moda. Não, não é moda, não. É a gente olhar para o nosso futuro, é a gente pensar o que a gente realmente o que a gente pode fazer nesse momento nosso aqui na Terra, né? Que a gente pode cooperar com o futuro nosso. Então, eu acho isso extremamente importante. Portanto, que eu estou falando com algumas ONGs no Brasil, para a gente começar a entender se tem alguma delas que consegue abraçar o Brasil todo, pelo menos todas as capitais do Brasil, para a gente fazer a recolha da história do lixo, sabe? Que a maioria dos espaços de eventos, eu acho que não tem isso, não tem mesmo. Claro, os grandes players aí, vocês estão entre eles, e sim, Brasil, vamos voltar a falar, eixo Rio-São Paulo, ok, mas assim, fora isso, não tem com certeza. E é um ponto muito importante, né? Porque o lixo, ele gera uma situação gigantesca, é muito lixo. Uma formatura, eu falo que formatura gera muito mais que corporativo e outros tipos de eventos, sabe? Muito mais, porque tem decoração, tem flor, tem madeira, tem lycra, tecido, tem tem carpete, tem tecido. Tem muito material cenográfico, muita coisa que você tem que ter o descarte correto, né? O tecido vai para um lugar, o plástico vai para outro, a flor vai para outro, todo o resto de alimento, como você falou, né? Vai para uma fazenda para gerar adubo. O resíduo dos toaletes também precisa ter um cuidado, né? Cuidado. Tudo é descartado devidamente, assim, André. Eu falo com gosto porque eu de verdade acho isso importantíssimo, principalmente ligado ao propósito do nosso trabalho, quanto ao legado que eu vou deixar de fato para o planeta, porque é muita coisa, é muita coisa. Então, a gente olha desde as caçambas, a gente organiza as caçambas para os descartes serem de acordo com a forma como tem que ser, os lixos internamente. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que isso é muito legal. Então, muito legal. E essas novas gerações que estão entrando agora, eles são muito preocupados com isso, né? Até eu estava falando outro dia, os caras falando, cara, a galera da nossa geração, né? Eu me lembro da nossa geração, qual que é a nossa geração? Vamos falar, 40 anos? A nossa nossa, esqueci. Ih, fugiu. Enfim, a nossa geração, ela tinha muito naquela história, né? Nossa, eu quero ter, por exemplo, quero ter um carro, quero ter uma televisão bonita, quero ter não sei o quê. Essa galera, essa moçada agora nova, de 20 anos, aí 17, 18, 20 anos, que está entrando agora, não. Eles querem ter a experiência da parada. O carro já é mais importante. Por quê? Porque nós temos Uber, a gente dá um clique aqui, ó, já vem me buscar. Então, quer dizer, mudou muito o cenário de toda a história, sabe? Então, quando a gente vem falar de sustentabilidade, é extremamente importante para eles hoje. E nós temos que olhar também para a gente enxergar o nosso futuro muito melhor lá na frente. Eu vejo muito isso. Legal. E eu estou trabalhando para conseguir uma dessas ONG, né, que consegue abraçar o Brasil inteiro. Aí. Tem uma gigante no Brasil hoje, que ela já cuida de várias marcas. Por exemplo, uma Coca-Cola. Quanto que a Coca-Cola despeja de material
no mercado No ambiente. do ambiente. Ela precisa resgatar uma parte disso para provar para o governo que ela está correta, enfim, tudo mais. E essa ONG trabalha para esse tipo de empresa, entendeu? Que Ela legal, que é um legal. selo de garantia que tanto por cento das latinhas e das garrafas plásticas, ela está recolhendo e está dando um destino certo e correto para elas. Ela audita, então, ela faz... Além de fazer a Ela... recolha do material, é tudo auditado para gerar certificado, documento, enfim, para que as marcas, né? legal, Então, que isso é legal, muito bem bom, importante mesmo. muito bom. Então, Então, André, caminhando nessa linha de todo o marketing, né? O que a gente, e essa pandemia fez a gente parar para olhar tudo isso, e também para a área comercial, né? Assim, é o aumento de equipe, melhora nos produtos que hoje a gente entrega. A gente vem fazendo treinamentos semanais com todas as equipes. Então, André, a gente não parou. Claro, a gente tem o remanejamento de alguns eventos, né? Porque a gente sabe que hoje a gente não pode trabalhar com eles, né? Por conta de tudo isso que a gente sabe que está acontecendo. Mas a gente não parou, a gente vem sempre prestando toda a assessoria para esses eventos já fechados, né? Mas também olhando para o que eu posso sim desenvolver para 2021 já, né? Ele está aí. Esse que é um detalhe importante, né? 2021 já está aí e eu tenho praticamente 30% da minha agenda já ocupada, para você ter uma ideia, em 2021. Para 2021. Então, quais são as ações, quais são os produtos ou as entregas que eu preciso fazer para que eu tenha aí um 2021 muito, muito interessante em relação ao faturamento, né? E aí eu estou falando desses produtos, formatura, shows, feiras, eventos corporativos, convenções empresariais, estão todas... quais as ações comerciais também a gente precisa fazer para que a gente traga esses outros 70% aí da nossa agenda de 2021, né? Sim, bacana, muito legal. E aí, assim, quando a gente falando do Expo Dom Pedro, em questão, você falou dos produtos, né, espaço, o centro de convenções e tudo mais, mas você tem também, ligado com vocês têm os parceiros, por exemplo, o buffet é somente um, né, tem alguns parceiros que são estratégicos para vocês dentro do negócio, né? São estratégicos. A gente tem o Bellini como exclusivo, né? Ele é o nosso parceiro que a Casa Bellini, a gente vem trabalhando já há um bom tempo. Nós estruturamos alguns cardápios, principalmente voltado para a formatura, né? E aí, se a comissão, ou se o organizador, ou se a agência quiser fazer qualquer tipo de alteração no cardápio, eles são super abertos em a gente fazer. Tem a degustação também, caso os formandos queiram degustar, a comissão precise, enfim, não tem, a gente faz todo esse levantamento e essa entrega, tá? Então, por que a gente diz que a gente tem exclusividade somente da alimentação e bebida? Por conta da vigilância sanitária, André. Eu sou um centro de convenções, eu não entrego, na verdade, eu não sou um espaço que sou especialista em alimentação e bebida. Então, eu preciso trazer alguém especialista nisso, que seja por conta da vigilância sanitária, e eu não posso correr o risco de algum participante passar mal ou coisa do tipo, né? Claro, a gente tem toda a estrutura de ambulância, a gente tem todo esse back-office, mas eu tenho que ser o mais restritivo possível nesse quesito, né? Porque muita gente me pergunta, poxa, Gra, eu não posso trazer o meu próprio, né? Que confusão, às vezes é até um pouquinho mais barato e tal. A gente não corre esse risco, André. De verdade, a gente tem sim essa aliança com o Bellini, eles fazem preços diferenciados, se for o caso, a gente entra numa negociação. A gente não perde negócio, mas a gente também não arreda o pé nesse sentido, por conta, de fato, da questão da segurança do nosso participante, tá? Isso em relação à alimentação e bebida, que eu sei que é um ponto importante na composição do pacote, né? Aí, quando a gente vai para os outros parceiros de audiovisual, quando a gente vai para os parceiros de limpeza e tal, eles não são exclusivos, mas eles são preferenciais. Por que a gente cita esse nome? Porque eles são homologados, eles foram treinados. Um centro de convenção e exposição, ele não é um pavilhão simples, né? Ele tem que saber o que ele pode instalar, onde ele pode instalar,
como funciona, qual que é a dinâmica de tudo. Então, quando a gente sugere, quando a gente tem alguns parceiros preferenciais, é porque eles já são treinados e já conhecem o nosso espaço. Mas Sim. nada impede que venha uma indicação e a gente possa, sim, homologá-los com treinamentos e tudo mais, e eles, sim, virem a fazer parte de uma formatura em específico, ou de um centro, ou de um corporativo. Então, assim, a gente não barra, mas a gente prefere que alguns sejam os homologados Os homologados dentro de casa. os Não, homologados dentro de casa. Então, é basicamente isso, né? sem dúvida, exatamente. E me fala uma coisa, nesse momento, vocês trabalham com evento, adora festa e tudo mais, e nesse momento que a gente está vivendo esse problema aí, né, pandemia e tudo, com certeza já teve vários eventos de vocês, como você falou mesmo, que já foram recuados as datas. Como que está aí, Uhum. como que está esse planejamento no pós? A gente, infelizmente, tudo isso aconteceu, né? O Expo, ele vinha numa toada muito boa, assim, em relação aos eventos, à ocupação e tudo mais. A gente teve que dar essa brecada, infelizmente, mas, assim, nós remanejamos muitos eventos de março, abril, maio, junho e junho. Por incrível que pareça, julho a dezembro a gente ainda tem a maioria dos eventos sem serem remanejados, né? Os demais foram ou para o segundo semestre ou já para 2021. Então, a gente fez um trabalho, sim, de agenda, né? Onde é que eu posso encaixar, onde é que eu posso, de fato, atender o meu cliente para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? O menor dano possível. Nós não cobramos taxa de remanejamento, multa de remanejamento, nada disso, mesmo que seja para 2021. A gente não tem. Na verdade, a pandemia ela veio e ninguém tem culpa disso, né? Assim, então, a gente fez todo esse trabalho sem onerar ninguém. E para 2021, André, a gente vem então com todo esse trabalho que eu comentei com você, né? E Sim. aí quando a gente retomar, a gente, claro, vai pensar em todos os protocolos. É que os protocolos ainda não saíram, né? Os Não tem protocolos isso claro, ninguém oficiais sabe de nada. não tem quem paga o quê, né? Quem paga a conta, o organizador, os centros. Então, assim, esses protocolos, como eles não estão ainda, não está claro exatamente o que você comentou, mas a gente já vem se estruturando. Onde é que eu posso já mexer? O que eu posso já fazer para ir organizando dentro de casa, né? Isso tudo, a direção já vem trabalhando isso com muito afinco. Então, a gente vem trabalhando todos os dias, né? Mesmo que por home office, mas é reunião com a equipe para a gente não deixar de sentir saudades, né? Motivar a equipe, continuar motivando a equipe para todo dia, né? Continuar motivando a equipe, assim, a gente pensar em projetos, a gente vem numa pegada bem animadora, porque a gente não pode desanimar, sabe, André? Mesmo Não, que a gente seja o último setor a voltar, a gente não pode desanimar. Obviamente, o nosso foco ele está muito para 2021 agora, né? 2020, óbvio, eu vou receber com todos os pré-requisitos necessários, né? Hoje a gente viu lá a Coreia do Sul voltou com um evento, né? E aí a gente fica ouvindo, fica entendendo como é que eles voltam, o que eles colocam. Então, é pórtico de higienização, é luva, é máscara, é temperatura corporal, enfim, espaço no chão de marcação. Então, a gente faz um trabalho de olhar o que vem acontecendo no mundo, até que esses protocolos no Brasil saia para a gente poder, de alguma maneira, também adotar, né? Então, tá todo mundo de olho, tá todo mundo só esperando o que vai acontecer, na verdade, né? Exatamente, tem muita coisa para vir ainda, vir aí até a gente, né? Eu acho que será que até julho vem tudo, né? Você tem que fazer isso, tal dia abre, tal dia você começa a trabalhar. É isso que a gente está esperando, esse start, né? Isso que é uma situação gigantesca aí de espera, né? É Exatamente, uma situação. exatamente. E me fala uma coisa, o Expo, o Shopping Dom Pedro ajuda vocês em alguma coisa nesse momento? Porque a gente sabe que todos os custos operacionais de shopping é muito pesado, né? Em questão de sei lá, condomínio, aluguel, esse tipo de coisa, eles estão cooperando? Ajuda, coopera. A gente está com um relacionamento excelente, André. Sim, que bom. Assim, eu
fico muito alinhada com a gerente de marketing, que é a Thaís, né, do Shopping Dom Pedro, do shopping, o Rodrigo, que é o presidente hoje, né, do shopping também, é um relacionamento muito forte com o nosso investidor. Então, assim, a gente de fato deu as mãos, porque não tem o que fazer, exatamente. E eles, sim, ajudaram e estão ajudando a gente nessas questões de condomínio, aluguel e tudo mais, obviamente proporcional a cada loja, digamos assim, né? Sim. Mas sim, a gente deu a mão, conversas diárias, até em relação a pensaram lá no início, né? Não sei se você ouviu falar do hospital de campanha dentro do Expo Dom Pedro, mas acabou não saindo. Mas teve o drive-thru de vacinação. Então, assim, a gente se falou isso dentro do shopping, né? Então, a gente se fala muito em relação às ações que podem ou não acontecer dentro do shopping, né? Então, na verdade, a gente se aproximou bastante em relação ao nosso dia a dia, né? Eles também fazendo eventos dentro do Expo Dom Pedro e a gente com as alianças com as lojas. Então, assim, a sinergia existe muito forte, né? Sinergia muito, cada vez mais, tá, André? Assim, claro, é porque como é uma relação de comercial, né? Fica às vezes lá atrás ficou um pouquinho afastado. Hoje a gente está numa sinergia muito legal. Posso só afirmar isso para você. Que bacana. Não, eu acho que isso é importante. Todo mundo precisa se ajudar nesse momento, né? Por isso que até eu comecei um movimento gigante de cooperativismo nesse Brasil aí do nosso setor. Nosso setor realmente é formaturas. Né? Todo mundo não se falava, só fica um brigando e dando facãozada no outro assim. Falei, gente, calma, vamos conversar, vamos se adequar, porque não adianta a gente só brigar. A gente tem que se juntar para tentar arrumar soluções para todas as situações que estão acontecendo com a gente agora, né? Em todo esse cenário de eventos que é bem caótico. Nossa, mas que maravilha. O que você deixaria de mensagem hoje do Expo Dom Pedro para o nosso público, para a gente encerrar? Já estamos com um tempão aí. Já vamos encerrar. Legal. O que assim, na verdade, eu gostaria muito primeiro de agradecer você, André, pelo convite. Acho que o Expo ele tem muito que mostrar, ele tem muito que obviamente desenvolver, e a gente vem nessa pegada de crescimento, né? A gente quer sim cada vez mais se mostrar para o mercado como essa solução integrada que eu comentei no início. E também dizer que as pessoas podem visitar o Expo Dom Pedro. Assim, eu estou com as portas abertas, a gente chama de visita técnica, né? Acho que todo mundo sabe desse termo técnico, né? A gente chama para conhecer de fato fisicamente o espaço. Um ponto legal, André, é que assim, além de físico, a gente está pensando em alguns produtos virtuais também, né? Como é que a gente faz, esse é um outro produto, mas como é que a gente faz no paralelo o físico com o virtual? Essa é uma nova tendência que veio para ficar e a gente também está olhando para isso, né? E aí, de fato, irem fisicamente tomar um café comigo, para eu mostrar o espaço e entender o que eu estou dizendo aqui, se quiserem conhecer todo o nosso esquema de sustentabilidade. O que eu quero deixar aqui, André, é isso, é dizer que a gente está super aberto, e que nós somos super flexíveis e que de fato dá para realizar qualquer tipo e tamanho de evento. E é isso, convidar todo mundo para conhecer a gente. Que bom, que bom. É isso aí, cara. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui, porque quando a gente fala de espaço de eventos, acho que a gente precisa dar uma noção para o setor todo aí, de muita organização, nesses pontos que você falou, né? Parceria com hotéis, essa ajuda que vocês dão para todo o público que vai frequentar o hotel. Depois, um ponto importantíssimo na história da sustentabilidade. Eu acho que isso faz muito sentido nesse momento. A gente precisa ter esse olhar no futuro, né? O que eu vou deixar aqui, né? O que eu vou deixar em toda a história, né, para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante. Sim, eu acho que isso é extremamente muito importante. Queria agradecer de um monte vocês participarem e depois a gente bate um papo, ver se vocês vão palestrar no congresso, falar um pouquinho sobre espaço de eventos, que eu acho que é um ponto bem importante aí, quando a gente vem falar de tanto formatura quanto outros eventos no geral. Tá bom? Perfeito, conte com a gente. Muito obrigado, Graziela. Valeu, viu? Obrigada a você. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.